Irmãos, Francisco Morato, para nós, lá da Igreja Batista de São Paulo, é um grande prazer, uma grande alegria para nós firmarmos essa parceria com vocês. Muitas vezes nós idealizamos alguma coisa. Não, para a gente fazer tal coisa, primeiro precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Sabe o que acontece? Principalmente no reino de Deus, enquanto a gente pensa, outras pessoas que estão espalhando um falso evangelho, eles estão fazendo, estão se espalhando. E daí, nós tivemos a oportunidade de termos contato com o verdadeiro evangelho, a gente acaba sendo tímido demais. Para fazer uma coisa precisa 1000 planejamentos. Não, irmãos, todos nós somos falhos, todos nós somos pequenos, todos nós não somos detentores de grandes conhecimentos teológicos. Mas se aquele pouco que a gente sabe está de acordo com a palavra de Deus, é melhor que nós façamos alguma coisa do que a gente ficar esperando por alguém muito preparado que não vai fazer nunca. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: o ótimo é inimigo do bom. A gente fica às vezes procurando idealizar as coisas e daí a gente nunca vai fazer nada. Então, nós começamos lá em São Paulo, nós começamos o trabalho dessa forma também, e agora estamos começando o trabalho aqui junto com vocês aqui em Francisco Morato, e o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que Deus multiplique isso. E daqui a pouco vocês também sintam a necessidade, num outro bairro, numa outra cidade aqui, e nós vamos nos espalhando, e daí as pessoas talvez aqui no tempo vão precisar fazer grandes viagens para participar de um culto de uma igreja bíblica. Então, repetindo, para nós é uma grande alegria nós estamos fazendo essa parceria com vocês. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira de Lutero, nem de Calvino, nem de Spurgeon e nem de uma outra pessoa. Mas nós estamos ao lado desses homens para nós levantarmos a bandeira de Cristo. Amém. Eu quero compartilhar com vocês esta noite a palavra de Deus. O título é Gente Sem Juízo. Essa palavra é um alerta para todos nós, principalmente para aquelas pessoas que fazem parte da liderança, para aqueles que têm a responsabilidade do ensino. Elas três, vocês podem acompanhar aí na tela, porque eu peguei uma outra versão da linguagem de hoje, porque ela tem uma linguagem mais direta, e eu quis pegar essa mensagem para chamar a atenção de vocês nessa noite. Ele fala assim: ó Gálatas sem juízo, quem foi que infectou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz, por assim dizer. Vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus
dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão: ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso, louvamos o Teu nome, Senhor, por esta noite, por essa bênção, Senhor, de estarmos inaugurando aqui a igreja de Francisco Morato, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre esta igreja, para que ela possa glorificar o Seu nome, Senhor. Nós não pedimos que ela seja uma igreja grande, uma igreja rica, mas que seja uma igreja, Senhor, que glorifique o Teu nome, que ela possa expressar uma parte do Teu reino aqui na terra. Pedimos em especial pelo Tessé, pelo Josué, que está na frente, Senhor, desse trabalho, que o Senhor possa dar sabedoria do alto, para que eles possam conduzir, Senhor, este pequeno rebanho aqui em Francisco Morato. E que o Senhor possa nos falar através da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele inicia esse capítulo, essa parte da carta, falando: ó Gálatas sem juízo. Em outras palavras, vocês estão loucos? Onde vocês estão com a cabeça? Mas por que ele está falando isso? A carta de Gálatas é uma carta escrita por Paulo aproximadamente no ano 55 a 56 do primeiro século. E é a única carta que endereçou especialmente a um grupo de igrejas. Então, quando fala a igreja dos Gálatas, não está falando somente de uma comunidade, mas de um grupo de comunidade num determinado local, como é a Galácia. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor, que incluía várias cidades. Seu nome originou-se no século III a.C., quando uma tribo de pessoas da Gália migrou para o local. No século I depois de Cristo, o termo Galácia era usado geograficamente para indicar a região centro-norte da Ásia. Então vocês estão vendo aí, em vermelho aí, aonde ficava a Galácia. Então foi para esse grupo de igrejas que tinha nessa região aí que Paulo escreve essa carta aos Gálatas. Qual é o problema? Se vocês compararem a carta de Gálatas com as demais cartas, vocês percebem uma diferença. Geralmente, Paulo inicia suas cartas elogiando, saudando aqueles irmãos, falando a respeito das qualidades. Aqui não. Como diz o pessoal aqui, nessa carta, Paulo já inicia a carta com os dois pés. Ele estava muito nervoso. Por quê? Porque a maioria dos que compunham a igreja eram gentios que haviam escutado a pregação de Paulo e crido em Cristo para a sua salvação. Então, eles ouviram o Evangelho através de Paulo e eles haviam crido em Cristo através da pregação de Paulo. Haviam agora, entretanto, adotado apressadamente a sugestão de certos mestres judaizantes, os quais lhe falavam que deveriam ser circuncidados a obedecerem à lei judaica para serem salvos. Paulo fundou a igreja. Depois de um tempo, começaram a aparecer algumas pessoas na igreja. Não. A coisa não é tão simples do jeito que ele falou, não. O que ele falou está certo, mas não é tudo. Além daquilo que ele falou, você precisa fazer isso. Percebe o perigo? Irmãos, precisou de um século para aquela igreja desviar
do verdadeiro caminho? Não! Paulo ainda estava vivo, tanto que ele teve a oportunidade de repreender a igreja. Paulo ainda estava vivo e eles já estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Ele fala assim: quem foi que fixou vocês? Como se alguma pessoa tivesse dado alguma coisa para eles tomarem, como se eles tivessem tomado alguma substância que eles estivessem drogados, fora de si, como se eles tivessem recebido um feitiço. Quem foi que feitiçou vocês? Por isso que ele se fala: vocês estão sem juízo, vocês perderam o juízo. Quem é que fez isso com vocês? Vocês estão feitiçados. Daí começa a se recordar daquilo que ele ensinou para aqueles irmãos. Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Quer dizer, eu passei a mensagem do Evangelho para vocês em detalhes. Eu falei tudo a respeito de Cristo, tudo a respeito da obra de Cristo na cruz. Foi como se vocês tivessem vivido pessoalmente tudo aquilo. Tal foi a riqueza de detalhes que eu ensinei vocês. E o que adiantou? Eu falei, eu virei as costas, e vocês já estão abandonando tudo aquilo que eu falei. Responda somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Vocês foram salvos porque vocês creram, porque vocês ouviram e creram, ou vocês foram salvos porque falaram para vocês que vocês estavam tendo um determinado comportamento, e porque vocês abandonaram aquele comportamento, agora vocês eram salvos? Ou que vocês deveriam fazer isso, e como vocês passaram a fazer isso, vocês são salvos? Por quê? Por que vocês receberam o Espírito de Deus? Porque vocês creram? Ou porque agora vocês têm um determinado comportamento? Irmãos, isso é um perigo muito grande. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias para nós mesmos. Onde é que está a minha esperança? Por que é que eu tenho esperança de vida eterna? Será porque eu tenho depositado a minha fé somente em Cristo? Ou porque eu vou na igreja? Porque eu compartilho do Evangelho? Porque eu não falo palavrão? Porque eu trato bem a minha família? Porque eu sou evangélico? Porque eu sou reformado? Onde ele está? Percebe que, embora essa carta tenha sido escrita há quase 2000 anos atrás, ela continua sendo uma carta muito atual? Ela poderia ser escrita individualmente para cada um de nós. Por que nós temos convicção na nossa salvação? Porque nós estamos nos enquadrando em alguma religião? Estamos nos enquadrando em algum comportamento que as pessoas estão nos dizendo? Será que essa é a nossa confiança? Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? Ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Aqui é interessante esse versículo, ele não é muito utilizado, mas aqui ele fala a respeito de quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente é batizado no Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo? Quando a gente ouve o Evangelho e crê. Esse negócio de segunda bênção, que a gente vai... Isso não existe.
Nós somos batizados no Espírito Santo quando a gente ouve o Evangelho e a gente... Então Paulo está dizendo assim, vocês foram batizados no Espírito Santo quando vocês ouviram o Evangelho e creram? Ou quando vocês cumpriram a lei? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Percebe que ele estava bravo, já chamou eles de enfeitiçados, de drogados, já falou que eles estavam loucos, que estavam sem juízo. Agora fala assim, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? É igual a mãe que o filho faz alguma coisa errada e ela vai. Como é que você pode fazer isso? Eu não te falei que não. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Onde vocês estão com a cabeça? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus. E agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Acho que você já deve ter ouvido falar que quando a gente é chamado pelo Evangelho, a gente é chamado somente pela graça. Mas depois a gente tem que caminhar na nossa força. Não é assim que as pessoas falam? E lá eles estavam pensando isso também. Não. Nós somos salvos somente por Deus. Deus nos salvou. Mas, agora é a nossa parte. A perseverança e a santificação é a nossa parte. Essa é a nossa... O que Paulo está falando aqui? Vocês começaram a vida cristã pelo poder de Deus. Mas agora, vocês querem valer a força de vocês? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Eles estavam passando por perseguições. Estavam passando por lutas. E eles tinham vencido no poder de Deus. Isso não serviu para nada. Vocês não aprenderam nada. Será que quando Deus dá o seu Espírito, de novo, será que quando vocês são batizados no Espírito Santo, e quando Ele faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? É por merecimento que Ele age? Irmãos, nós precisamos lembrar que um dos temas da Reforma Protestante foi que Deus, Ele não é um Deus subornado. Deus não é um Deus subornado, em que você pode comprar a graça de Deus. A graça de Deus nós não compramos. Você pode dar tudo que você tiver. Deus não precisa de nada. Você pode caminhar quilômetros de joelhos. Você não vai adiantar nada para Deus. A mão de Deus, ela é movida unicamente pela sua graça. Não porque nós merecemos. Não porque nós temos mérito. Não porque Ele precisa de alguma coisa. E eles estavam pensando isso. E daí Paulo faz essas perguntas. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? É porque você cumpre os mandamentos dele? É porque vocês merecem? Vocês estão cumprindo a graça dele? Vocês estão subornando Deus? Ah, Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor não fazer aquilo? É isso que Paulo está perguntando. Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Então por que nós recebemos o Espírito de Deus? Por que nós somos alcançados por Ele? Por que nós temos garantia da nossa salvação? Porque nós cumprimos a lei?
Porque nós temos um comportamento bonito? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembre-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ele não fala assim que Abraão aceitou Deus. Não é Abraão, foi Deus que aceitou Abraão. Porque ele creu. Os antigos, eles foram justificados pela fé. Na época de Abraão, Deus já havia dado a lei? Não. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Em Romanos 4,13 fala assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Hebreus 9,8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé. E é pela fé que nós nos tornamos o quê? Filho de Abraão, descendentes de Abraão, da família de Abraão, povo de Deus. Não porque nós temos sangue de Abraão, mas porque nós compartilhamos da mesma fé de Abraão. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Ele está falando assim: o descendente de Abraão, diante de Deus, o povo de Deus, diante dele, não são aqueles que têm sangue judeu nas veias, não são aqueles que têm o sangue de Abraão nas veias, mas são aqueles que compartilham da mesma fé de Abraão. Por isso que nós somos o povo de Deus. Deus não disse que a descendência de Abraão seria o povo dele, mas é o de sangue? Não, da fé. Irmãos, prestem atenção. É assim que vocês estão começando. Eu não estou falando nada de novo aqui para vocês. Não é verdade? Só que é o seguinte: Paulo já havia ensinado, Paulo pessoalmente, ele tinha aprendido de Cristo. Paulo tinha aprendido de Cristo, ele tinha recebido isso de Cristo. Ele recebeu de Cristo e entregou diretamente para aqueles irmãos. Recebeu aqui e entregou ali. Depois, obrigado. Depois de pouco tempo, e já tinha abandonado aquilo. Então, muito mais nós, que não recebemos direto de Paulo, que ele não veio aqui para nos chamar de sem brilho, de louco, de enfeitiçados, de malucos, nós devemos estar atentos para não abandonarmos o verdadeiro Evangelho. E quais são os riscos que nós passamos? O que pode nos enfeitiçar no século XXI? Então, há 2000 anos atrás, o que estava enfeitiçando os irmãos lá da igreja de Galácia? Estavam chegando lá os judeus, falaram: não, você tem que colocar o quipá, você tem que passar pela circuncisão, vocês têm que colocar aqui um minorá, vocês estão mandando fazer aqui uma miniatura da arca, vamos fazer um talite. Além de vocês terem fé em Cristo, vocês têm que cumprir a lei de Moisés, hein? Estão falando. E hoje? Ninguém vai chegar aqui, para ter chegado, porque hoje tem cara maluco, né? Mas
Isso daí significa lá. Esse feitiço, ele vem com uma roupagem espiritual, de zelo, de cuidado, acompanhada de versículos bíblicos. E os irmãos precisam estar atentos. Os irmãos precisam estar atentos para não abandonar também o verdadeiro Evangelho. Então, eu listei 3 coisas aqui. A primeira delas é o relativismo. Olha só, estamos no século XXI, as coisas mudaram muito. Tem coisa que estava na Bíblia, mas está lá porque eles eram tribais, eles eram conservadores, eles eram machistas, paternalistas. Que não era naquela época. Olha lá. Hoje quase todas as igrejas têm pastora, por que a gente não pode ter pastora também? Casamento entre homem e mulher, não, existem 2 formas. E assim vai. A gente relativiza tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Nós precisamos ser abertos a outras crenças. Afinal, Deus não olha o coração? Não é essa? Uma mensagem bonita. Mas ele fala que nós somos justificados pela fé em Cristo. Nós recebemos o Espírito de Deus quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nós cremos no Evangelho. Então, o relativismo é muito forte dentro da igreja. E nós devemos estar atentos a isso. O segundo é o legalismo. É a mesma moeda, só que é o outro lado da moeda. Se relativiza tudo, então tudo pode. Mas também nós corremos o risco de recebermos cobrança para termos um comportamento igual está acontecendo. Qual era o perigo lá da Igreja da Galácia? Era o relativismo? Não. Lá era o legalismo. Olha, irmãos, tudo bem, o Evangelho é tudo legal, mas isso não basta. O cabelo é roupa, é isso, é aquilo, e outro. E muitas vezes, de novo, essa cobrança, ela vem recheada de espiritualidade. Daí, ao invés de nós subirmos no púlpito para pregarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos pregar moral, pregar costume. E daí, a pessoa, só usando exemplo, tá? Ele para de cortar cabelo e ela acha que ela é salva porque ela parou de cortar cabelo. Ela usa o vestido lá na canela e ela acha que ela vai ser salva porque ela usa o vestido na canela. A gente só vem de paletó e gravata, então a gente acha que a gente vai ser salvo por causa do paletó e gravata. Então fica uma diferença com o mundo, apenas o exterior. O exterior é diferente, mas o coração é o mesmo. E nós devemos tomar muito cuidado, porque, irmãos, de novo, essa cobrança pelo legalismo, pelo comportamento, ela vem sempre acompanhada de um ar de espiritualidade, de zelo. E nós não podemos nos deixar escravizar. Não é isso? Paulo fala, não nos deixar escravizar novamente, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou.
e outro também que a igreja evangélica está impregnada é o adesismo. As pessoas acham que elas são salvas porque simplesmente elas aderiram ao evangelho. Um dia falaram para elas que se elas levantassem a mão, repetissem uma oração, elas seriam salvas. Daí ela fez aquilo que falaram para ela, e a partir daí ela mudou de religião. Como ela aceitou Jesus, ela é salva. Ela teve a opção de optar. Ofereceram para ela. Ela aceitou aquilo. E a partir daí ela caminha naquilo, na certeza de que, porque ela aceitou aquilo, ela recebeu aquilo, ela é salva. Então, essa questão aquele confronto que estava tendo lá na igreja da Galácia, ela perdura durante toda a vida da igreja, vai perdurar enquanto a igreja existir. Quando a gente conhece um pouco da história, a gente vê a luta que teve lá entre Pelágio e Agostinho, né? Agostinho falou assim: não, nós somos salvos somente pela graça, somente pela graça. Pelágio não. A graça só te deixa neutro. A partir do momento que você nasce, são todas as escolhas que vai fazer com que você seja salvo. Para Pelágio, pecado é uma questão de decisão e de consciência, de querer fazê-lo, ou seja, uma questão de livre-arbítrio. Porque decide-se espontaneamente repetir o ato de Adão. Quer dizer, você só vai repetir o ato de Adão, de se rebelar contra Deus, se você quiser, segundo Pelágio. Com isso, afirmou que o ser humano necessita da ajuda de Deus para fazer qualquer coisa boa, mas considerava que a lei e a consciência dadas por Deus eram suficientes. Se Deus deu a lei, segundo Pelágio, se Deus deu a lei, é porque você tem capacidade de cumprir. Quando na realidade Deus deu a lei para quê? Para mostrar a santidade dele e para mostrar o quanto distante nós somos da santidade dele. É isso que ele deu a lei. Ele deu a lei para mostrar o quanto ele é santo. A lei é as exigências de Deus. Você quer se justificar pelas leis? Esse é o padrão. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como você ama você. Esse é o padrão. Quem se habilita? O pessoal acha que ela levantando a mão, ela vai resolver esse problema. Agostinho já não. Agostinho já pregava que a absoluta e total depravação dos seres humanos depois da queda de Adão. O poder e a soberania absoluta de Deus. O homem será salvo exclusivamente pela graça de Deus, devido à sua total inaptidão. Quer dizer, ou a gente é salvo unicamente pela graça de Deus, ou não tem saída. Então essa luta continua tendo. Irmãos, a gente lida com pessoas das mais diferentes linhas cristãs no nosso dia a dia. 99% delas acreditam que Deus fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua. 99%. Deus fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua. E Paulo está falando assim: não. Nós somos salvos somente pela graça. Nós somos salvos porque nós cremos. Porque nós ouvimos o Evangelho e cremos. E essa luta também teve na Reforma com Erasmo e Lutero. Erasmo também defendia que o homem era capaz de agradar a Deus através do seu livre-arbítrio. Ele disse: não, é a graça. Nós somos salvos pela fé.
depois Armínios e Calvino, repetindo a mesma coisa. E hoje, com o humanismo invadindo a igreja, invadiu a igreja, em que o homem é o centro do Evangelho, essas coisas estão presentes. Você pode, você deve, e daí nós precisamos nos examinar para saber se nós estamos confiando que nós recebemos o Espírito de Deus, porque nós ouvimos o Evangelho e cremos, ou se nós estamos confiando nas obras da lei, em coisas que nos impuseram, e nós estamos repetindo essas coisas, achando que elas que vão garantir a nossa salvação através de nossos méritos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, vocês estão iniciando essa caminhada oficialmente, embora extraoficialmente vocês já tenham um tempo, mas oficialmente hoje. Então, cuide para que vocês também não sejam enfeitiçados com evangelhos propostos por homens e vocês saiam do verdadeiro evangelho, que é aquele que é proposto pela palavra de Deus. Lembrando sempre que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Lembrando do texto que foi lido aqui, para que Deus seja glorificado em tudo e em todos. Amém. Pai, que esta igreja, Senhor, possa caminhar a cada dia, Senhor, debaixo daquela suficiência que só o Senhor pode dar. Que estejamos lembrando todos os dias, Senhor, que nós recebemos o Teu Espírito, porque nós ouvimos o Evangelho e nós cremos, e não por causa das obras da lei. Que o Senhor possa nos sustentar, Senhor, nos Teus caminhos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar o Gessé e o Josué aqui. Eu vou pedir para que o André faça a pergunta. O Gessé e o Josué, eles estarão à frente aqui do trabalho aqui nessa morada. E nesse momento nós vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus sobre eles, para que Deus os capacite. Essa é uma capacitação que vem de Deus. Qual deles? Não lembro qual deles que foi o Josué que deu o texto. E ele falou que nós somos pequenos, frágeis, sem capacidade nenhuma de fazermos a obra de Deus. Porque a obra de Deus é uma obra sobrenatural. E hoje nós vemos muitas igrejas ricas, milionárias, milhões de pessoas, com muitos recursos, mas eles não têm o principal, que é o verdadeiro evangelho, que é aquilo que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Somente o verdadeiro evangelho. E que o Senhor possa capacitá-los para que vocês sejam fiéis na transmissão do evangelho. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Amado Deus, nós te glorificamos. Te glorificamos porque a obra é tua, o reino é seu. E nós, Senhor, somos aquelas pessoas que o Senhor tem tirado do mais profundo da nação de pecado e tem resgatado por causa da sua graça e misericórdia. Então somos insuficientes para realizar a tua obra, Senhor, se o Senhor não vier ao nosso socorro. Então nós te pedimos, Senhor,
que nessa insuficiência o Senhor nos abençoe e nós tenhamos a condição de sermos alcançados por Ti, para que o Senhor realize essa obra através de nós e, nesse caso, através do Jessé e Josué, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é Senhor de todas as coisas e o Senhor realizará a sua obra. Então nós te pedimos, Senhor, que em nenhum momento o Senhor se retire para permitir que tanto Josué quanto o Jessé realizem a obra segundo a sua própria vontade, mas que a cada dia a vontade de Deus, a sua vontade, esteja sendo realizada através da vida deles e através dessa comunidade, Senhor. E essa igreja, que é uma igreja que vem da parte de Ti, que é uma igreja que vem com servos escolhidos por Ti para realizar essa obra aqui em Francisco Morato. Te pedimos, Senhor, que o Senhor seja o guardião do Seu Evangelho nessas pessoas, nessa igreja. Sabemos que nós somos eleitos para sermos guardiões dos Seus oráculos, das Suas revelações, da Sua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que em nenhum momento nós nos desviemos da Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que somos frágeis, somos pecadores e somos miseráveis, mas o Senhor é suficiente, e somente o Senhor é suficiente para nos restaurar e para nos fazer enxergar qual é a Tua vontade e qual é o Teu plano e realizar a Tua obra aqui nessa cidade. Pedimos isso, Senhor, que é de maneira sobrenatural, somente de maneira sobrenatural que a Sua obra será realizada, justamente em vasos de barro, em vasos que não têm glória, para conter a glória que é de Deus, a glória que é Tua, para que o Senhor seja glorificado naquilo que o Senhor realiza e não naquilo que Jessé, Josué e esta igreja estará realizando, porque a obra é Tua e o Senhor a realizará. E nós te pedimos que o Senhor nos capacite e capacite ao Josué, ao Jessé e aos irmãos dessa igreja a realizar essa obra e que tenham uma relação bastante boa e importante com os irmãos que se achegarão ainda a essa igreja, trazidos por Ti, através deles. Pedimos essas coisas no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.